Prezados irmãos, que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça essa noite. É tão importante esse instante na nossa vida, é o momento em que nós vamos alimentar a nossa alma. Então é necessário o silêncio, a introspecção, para nós podermos mentalizar esse Jesus. Então nós vamos fazer a nossa prece inicial através do coração do Arthur. Então nesse momento, vamos todos elevando o nosso pensamento até Jesus, pedindo para que Ele envolva essa casa com muita luz, muito amor e muita paz. Que todos que aqui vieram possam encontrar o conforto e a palavra que vieram buscar. Senhor, abençoa todos nós, ilumine nossos passos, acalme nossas angústias e traga a fé para os nossos corações. Graças a Deus. Gente, a última sexta-feira do mês é pergunta e resposta. A gente sempre lembra aos companheiros que não temos a pretensão de ser donos da verdade. Mesmo porque cada criatura em cada época vê a vida por um prisma. O que é verdade hoje, amanhã para mim já não é mais. Entretanto, dentro da doutrina, dentro da espiritualidade, das leis divinas, elas não mudam jamais. Elas são imutáveis. Isto é definitivo. Então fica um convite para que os nossos companheiros leiam Kardec, para poder entender Jesus. E para entender melhor Kardec, vamos ler Chico Xavier. Ô Wilson, senta aqui. Então vamos estudar, não é? Para a gente fazer a nossa verdade. Nós não podemos nunca ficar assim, mas a Isabel falou, fulano falou, não, e você, o que você acha? Isso é importante, né? E a doutrina espírita, eu costumo falar, gente, que é assim. O ser humano gosta muito de saber da vida alheia. Gosta demais de saber da vida alheia. Mas eu acho que a maior fofoca que tem na vida é nós sabermos a vida além sepultura. Porque aqui é tudo a mesma coisa. É que nem uma gangorra, sobe, desce, é mesmas histórias. Mas e o plano espiritual? Como é que será a vida de lá? Ora, quem assistiu o Nosso Lar, E a Vida Continua, as mães de Chico Xavier, quem viu o filme da vida do Chico, vocês começam a ter uma ideia. Então não deixe essa ideia morrer dentro de vocês. Vamos sempre estar viva, sempre mudando, para que a gente possa entender a vida além sepultura. E eu costumo dizer que nós temos um espírito que ele é o maior pedagogo do plano espiritual. Ele nos ensina como se fôssemos uma verdadeira criança, segura nas nossas mãos e vai nos conduzindo. Esse espírito é André Luiz. Ele foi Carlos Chagas na última encarnação. Então, por que não pesquisar? É tão bom nós pegarmos o hábito da leitura. Como é bom! Então, nós vamos agora passar para as perguntas e respostas. E quando vocês quiserem conversar conosco, basta levantar a mão. Tá bom? Então, vamos lá. Olha, na espiritualidade, quando encarnamos, escolhemos onde e como quem queremos nascer, e já sabemos qual será a nossa missão, e se não conseguirmos voltarmos para terminar o que faltou com as mesmas pessoas. Olha, gente, deixa eu falar para vocês. O plano espiritual é um plano muito organizado, muito. Vocês não pensam que eles chegam e nos empurram para a reencarnação assim? De jeito nenhum. Aquilo tudo nós vamos planejar. Tem espíritos que eles são compulsórios, ou seja, vai vir na Terra, quer queira,
quer não queira. Você não tem nem a liberdade de escolher o que você vai ser e como você gostaria de ser, com quem conviver. Isso chama compulsório. São espíritos que decaíram demais. Eles estão como se tivessem envolvidos numa nuvem eterna, o pensamento embotado. Eles não conseguem concatenar nada. Então alguém tem que interceder por eles. A misericórdia de Deus assim permite. Então o que acontece? Eles vão ser assessorados por pessoa que os ama muito e vai dizer, você vai voltar. Agora sem braço, sem perna, sem voz, sem olhos, sem ouvido. Por que será isso? Justamente porque foi aí a derrota dessas entidades. Então chama compulsório. Agora os demais, nós escolhemos com um assessoramento superior. Quando nós queremos avançar demais, alguém vai dizer assim, é melhor não, você não está preparado. É muito difícil a tarefa dos reformadores, daqueles que estão multiplicando células dentro da sociedade. É melhor ir devagar. Então, isto requer nós pensarmos o seguinte, gente. Nós temos que entender, primeiro, aonde é que nós alcançamos. Não adianta falarmos assim, Deus me perdoou. Não tenham essa ilusão. Não tenham. Olha, quem sujou é que vai limpar, sabia? Porque a lei é justiça. Mas é amor também. E como que o amor de Deus manifesta? Ele manifesta através do tempo. Ele vai nos ajudando a fortalecimento para nós podermos enfrentar um karma muito difícil. Por exemplo, quem lembra do Jerônimo de Mendonça? Era um senhor, um rapaz, ele viajava esse Brasil inteiro dentro de uma Kombi que foi adaptada para a sua enfermidade. Ele endureceu as pernas, endureceu os braços nessa posição. E as pernas endureceu. Então era uma maca que deitava e na ponta levantava. O gigante deitado é dele. Então, tem até um livro, O Gigante Deitado, que foi. Ele começou com a doença com 18 anos. E ele foi ficando, tudo que era músculo e nervo foi atrofiando. Até as vistas. Ele ficou cego no final. Mas os espíritos disseram para ele, se você seguir direito e fazer as suas prédicas direito, falando de Deus e de Jesus, você vai ter um acréscimo. Por que um acréscimo que você vai ter? Por causa do... você não vai ter escara. Olha, ele ficou dos 18 anos até 50 e poucos anos deitado, na mesma posição. Ele veio na nossa casa 2 vezes. Ele pregava como ninguém. Falava do Evangelho com muita alegria. Então, uma vez perguntaram para ele assim, Jerônimo, o que é a felicidade para você? Ele respondeu, no momento, eu precisaria abrir os olhos, seria a maior felicidade, eu poder enxergar. Aí, outra vez perguntaram para ele, Jerônimo, o que é que você acha que é a felicidade? Ele faz, se eu pudesse virar um pouquinho do lado. Quantos anos ele permaneceu daquele jeito? E quando falava para ele a respeito da cegueira, ele dizia, não, isso é passageiro, fechou para balanço. Que nós não queiramos passar por isso, né, para balanço. Então, Jerônimo foi uma pessoa que dentro da doutrina, ele deu exemplo para nós de fortalecimento, de resignação, e depois ele partiu para o plano espiritual. Lá em Tuiutaba, ele tem uma creche que ele fundou e que ele dirigia. Olha só o fortalecimento dele.
Então, aqui está perguntando, não é? Nós nascemos, nós vamos saber quem são nossos pais, quem são nossas mães e irmãos. Nós voltamos pelo mesmo ciclo que nós estamos. Nós só paramos de nascer nesse ciclo quando termina para nós as nossas provações. Aí realmente a gente se sente melhor. Aí nós podemos escolher, não é? Emmanuel, por exemplo, está reencarnado na família da Laura, do livro Nosso Lar. Então veja que existe em todas as obras da psicografia do Chico, parece que tem uma coisa que vai assim, unindo um no outro, como se fosse uma grande corrente. Não é verdade? Alguém quer falar sobre isto? Ou vamos para a pergunta seguinte? Olha, no caso do desligamento do corpo espiritual, como é que está escrito aqui? O que é isso aqui? Como se procede no caso do suicídio? Só o quê? Se o cordão fluídico se rompe. Gente, existe no plano espiritual a organização. Não tem o ministério da desencarnação, da reencarnação? Tem o da desencarnação. São espíritos especializados. Eles vêm, às vezes, só com a finalidade de cortar. É o cordão fluídico. Esse cordão fluídico se une no perispírito, no corpo, quando nós encarnamos. Então, eles sabem exatamente o momento. Eles cortam. Do momento que cortou, não volta mais. A lei de Deus, ela não retrocede. Por exemplo, Lázaro, ele voltou à vida, mas esse cordão não estava cortado. Como Jesus tinha dupla vista, ele via muito além de nós, lógico. Ele viu que o cordão ainda não tinha sido cortado. Lázaro, volta, e ele voltou. Mas se tivesse cortado, a lei de Deus, como eu falo, ela não volta atrás para satisfazer a quem quer que seja. E a lei, ela tem um aspecto. Gente, Deus não aceita que eu odeie o meu irmão, que eu persiga o meu irmão, que eu me revolte com o meu irmão. Cada vez que eu pensar mal de uma pessoa e eu conseguir concretizar aquele mal, vocês sabem, eu já pequei triplicamente. Primeiro porque eu fiquei assim, fazendo no meu cérebro um mal para uma pessoa. E vai dizer, e se você não matar, se você não alejar? Porque faltou circunstância. Então a gente mostra muito bem como é que nós somos. A respeito do suicídio, nós, quando voltamos à Terra, nós aurimos um tanto de energia. Energia para 70 anos, energia para 80, energia para 100, nós aspiramos isto. Ora, se de repente, essa energia, nós vamos nos matar, claro, ela ainda não escoou tudo que tinha que terminar, né? Então, azar meu. Eu vou desencarnar e vou ficar ligado no corpo. Muitas vezes, a gente sofre tanto porque vê a decomposição do corpo e não tem como tirar. Uma vez um pai procurou Chico Xavier e disse: Chico, pelo amor de Deus, nos ajude, porque o meu filho se matou. E eu queria muito que você fosse lá em casa. E o Chico foi. O Chico nos contou que o espírito parecia que ele estava dentro de uma bolha muito grande. E ele fazia esse movimento o tempo todo. O tempo todo. Por quê? Porque aquela energia não se desfez. Ele estava preso ali. E o Chico pediu muito que tirasse ele, pelo menos, de dentro da família.
porque ele optou para desencarnar, que levasse para uma UTI, aonde fosse preciso, mas que a família não ficasse percebendo o sofrimento dele. Olha, gente, como então é muito responsabilidade. E existe o suicídio indireto. É aquele que não quer morrer, mas adora gozar a vida. Então vamos beber, então vamos nos drogar, então vamos usar o cigarro, que é uma droga, então vamos comer, não o nosso tanto, além do nosso tanto. E isto ajuda a gente a desencarnar antes do tempo. Foi o que aconteceu com o André Luiz. Lá no umbral, passavam e diziam assim, suicida, suicida. Meu Deus, por que suicida? Eu amava a vida. Porque ele bebeu, e ele adquiriu um câncer no intestino. Este câncer não estava no roteiro, ele provocou. Então ele foi para o plano espiritual antes do tempo. Então chama suicídio indireto. E eu vejo que realmente o problema do suicídio aumentou. Gente, vamos conversar com os nossos jovens, vamos falar em família, que isso só traz perturbação e muito mais sofrimento. Não vamos de jeito nenhum nós deixar esse pensamento evoluir, crescer dentro de nós, porque não é possível. Porque quando vê, nós praticamos o suicídio. Basta nós ficarmos arquitetando. Aí tem sempre uma entidade que vai dizer, você pode morrer assim também. Você tem medo de beber arsênico? Vai dar um tiro no ouvido. O obsessor, ele insufla no pensamento. E a gente capta aquilo como se fôssemos nós. Mas é ele que está nos esperando do lado de lá. Isso é muito triste. A gente abrir o olho e se deparar com aquela entidade que é terrível, né? Alguém pode falar? Quer falar? Pode, fala. Tá. Olha, tem duas cadeiras aqui em cima, Maura, ó. Tem cadeira aqui. Gente, não, a Mara, essa senhora aí, ó. Ela que nos trouxe a Poliana, né? Vem para cá, senta aqui com nós. Ela é médium da casa. Vem cá. Nalva, você também pode sentar aqui. Quem for chegando, senta no lugar de vocês. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Onde que não? Do acidente. Do acidente. Deixa eu dizer para vocês. Quando nós passamos de 80 quilômetros, Chico falava assim, nosso anjo da guarda fica até 80 quilômetros, depois ele fala, agora é com vocês, e vai embora. Sempre Chico repetia isso. 80 quilômetros, depois é por tua conta. Ora, se nós somos imprudentes no trânsito, a gente não pode dizer que chegou a nossa hora também. De repente não chegou. Foi a imprudência. E não adianta a gente querer abusar do nosso anjo de guarda, porque ele vai embora. Ele vai dizer, se vira agora, é com você. O quê? Olha, meu filho, é o que o Chico falava, nem fui eu. Entendeu? Então, a gente precisa analisar. Se eu fechar os olhos e atravessar a rua, você não acha que eu vou ser atropelada? E eu vou dizer, é o karma? Não, não é. A não ser que eu tenha um problema mental e eu não percebo. Aí é outra história. Agora, se eu sou lúcida e fecho o olho e vou, eu sou imprudente. Eu posso perder minha vida. Viu? Alguém mais quer falar? Pode. Olha, o assassinato, diz Jesus para Malco. Malco era o soldado. E quando eles vieram prender Jesus, Pedro tirou a espada e cortou a orelha de Malco, do soldado. Jesus pegou, pôs no lugar e disse, Pedro, guarda a tua espada.
Quem com ferro fere, com ferro é ferido. Normalmente os assassinatos é uma dívida terrível que nós plantamos em vida passada. Então, de repente, nós temos que pagar, dente por dente, olho por olho. Nós só saímos da lei de dente por dente, olho por olho, quando nós seguimos o Cristo. Porque diz Pedro que a lei do amor cobre multidão de pecado. Às vezes, eles podem adiar o nosso desencarne. Mas, normalmente, fomos os grandes assassinos do passado. Alguém mais que tinha levantado a mão? Bom, gente, então vamos continuar. Se um sensitivo pode afirmar que uma pessoa pode ser a reencarnação do avô, do caso, filho do Alberto de Nóbrega, né? Seria o avô Manuel da Nóbrega. Olha, eu vou te falar uma coisa. Revelação precisa ser um médium muito, muito limpo para poder ter essas visões. Vamos dizer que passam toda a comunicação escrita, pictógrafa, seja qual for, incorporação, visão, audição, passa pelo filtro mediúnico. Ora, se passa pelo filtro mediúnico, o que acontece? Eu posso influenciar, eu posso ser induzida, eu posso impressionar, eu posso um monte de coisa. Ora, eu acho que teria que ser um grande médium para revelar uma coisa dessa. Por isso que a gente acostumou tanto com Chico, porque tudo que ele falava você podia absorver, porque você tinha certeza que aquilo que ele estava falando era o correto. Tanto falado como na psicografia. Agora, os demais, eu acho, assim, muito sensacionalismo. Essa semana eu ouvi, no programa do Raul Gil, uma criança que ele falou, só pode ser a reencarnação da Elis Regina. Quer dizer, quem que disse isso? Por que disse isso? A gente, para afirmar uma verdade, de que fonte vem? Eu lembro, quando eu tinha meus 15, 16 anos, eu estava sofrendo muito com calúnia. E eu ficava constrangida, mas eu precisava trabalhar. A minha protetora disse, minha filha, por que isso? A senhora não está vendo o que estão dizendo? Ela disse, analise de que fonte vem. Até hoje eu lembro, então eu analiso de que fonte vem. Quem é o médium? Existe... segundo a Sueli Moliterno, 3 casos no mundo que foi comprovado. Esse comprovado de que forma? Dionísia, tem uma cadeira aqui. Ah, tá, depois se senta aqui. Então, olha, existe 3 casos de reencarnação confirmado pela ciência. A Sueli Moliterno, ela faz regressão. Ela foi trabalhadora dessa casa. E ela me explicou que cientistas, como é que foi descobrindo? A letra, recordações que vêm espontaneamente. Crianças, por exemplo, que chora, que quer ir para casa. Aqui não é minha casa, você não é minha mãe. Crianças pequenas. Então, precisa fazer o quê? O passe, os mentores trabalham na glândula pineal para fazer com que apague a última encarnação. Porque senão fica muito difícil você saber de fato quem você foi. Aí fica difícil você olhar para o ente querido e saber qual foi o pecado daquele ente querido. Não é verdade? Então, é preciso que apague mesmo. E no passe, os mentores acontece isto. Entenderam? Agora, nós não podemos afirmar baseado em quê? Em quê? Por quê? Qualquer um pode falar, se é encarnação de fulano e daí?
Muitas vezes a gente brinca, né? A dona Vilma hoje está no mundo espiritual. Foi uma grande trabalhadora da casa. E ela, nós estávamos fazendo evangelho de domingo, lá na sopa. E ela disse assim: pois é, Isabel, eu digo para as minhas filhas, aborreceu com o marido, sai fora. Mas arrume outro. Aborreceu, cai fora e arrume outro. Aí ela olhou para mim e disse: o que você acha que elas foram em vida passada? Eu brinquei. Eu falei: alguma artista de Hollywood, porque larga um, pega outro. O que você pensa que a vida é? Não é assim, não. Ela riu muito aquele dia, foi muito engraçado. Fiquei feliz mesmo de saber que ela ficou feliz, não é? Pela brincadeira. Então, nós não sabemos. E, às vezes, quando vem alguma revelação, no meu caso, que eu vejo assim, quando fazem assim, não permitam que eu falo. Então, eu fico quieta, espero o tempo. O tempo vai dizer. Tá? Alguém mais? Mas que bom que a televisão já está passando, né? Fulano é reencarnação de ciclano. Pelo menos eles já não estão tão céticos. Eu acho que é uma boa, não é? Pior se falasse que bobagem, que bobagem. Não, não é bobagem. Senão não tem justificativa da bondade de Deus, né? Alguém quer falar? Então vamos para mais uma pergunta. O que a espiritualidade fala quanto a ser cremado após o desencarne? O perispírito sente as dores? Olha, no livro O Consolador, vocês leem lá a respeito da cremação. É no mínimo 72 horas, que hoje, graças a Deus, é lei. Quem quer ser cremado, é 72 horas o corpo vai ficar lá, para depois cremar. Antes, nós corremos o risco de sentir as labaredas, o calor imenso. Eu procuro uma mensagem, se vocês tiverem, me tragam, que eu aproveito para agradecer uma mensagem da Meimei, que chegou nas minhas mãos, que eu falo, que ela diz assim: quando eu não posso, Deus pode. Eu amo aquela mensagem. E tem é de Humberto de Campos. Ele fala assim: se você não acredita, então vocês esperem para virar churrasco. É o que o Humberto de Campos fala. Entendeu? Alguém quer falar? Para mim, tanto faz. Eu acho que, para mim, tanto faz. Mas eu acho que se eu for para a Terra... Olha, gente, o cemitério da Vila Formosa é tão adubada essa terra, que eu fico boba de ver. Estava me contando uma assistida que foi lá buscar amora. Mas diz que desse tamanho as amoras, porque é adubo. Aquelas bactérias não vai passar para a fruta. E aduba. Uai, vai fazer... Ai, credo, por quê? Você não vai ficar preso lá. Fala. As mangas também é muito boa. Fala. Fala mais alto. Espera um pouquinho só, gente. O quê? Minha filha, se ele precisa estar muito, muito preparado. Sabe por quê? Uma vez eu tive um desdobramento. E me levaram num plano, era redondo, mas era enorme. Havia terra, era uma coisa muito bonita no plano espiritual. Mas eu tive que passar dentro de uma sala, e que o espírito que estava me conduzindo, ele me pediu muito silêncio. E eu levei um susto, porque estavam me chamando. Quando me viram, falava Isabel, Isabel. Eu falei: não pode ser comigo. Mas havia espíritos que estavam numa cadeira e dizia que não tinha perna. Era uma menina, uma moça. Eu olhei, a perna estava no lugar. Eu olhei para o mentor, ele... Silêncio. Então eu passei. Mas havia gente que gritava: eu quero meus olhos, eu quero meus olhos. Aí esse espírito me explicou. Ela perdeu a perna num acidente de automóvel.
Ela ainda não caiu em si que ela tem a perna. A mente está presa ali. Por isso, Chico Xavier dizia, coloque não doador. Por quê? É perigoso, de repente, nós não estarmos preparados para isto e nós sofremos as consequências. Ele ainda disse, existe médicos e médicos. Então, a gente precisa tomar cuidado. Aí vocês podem dizer, e a caridade? Primeiro para mim, depois para o meu próximo. Se a gente não faz caridade para a gente, não dá para fazer para os outros. Não é verdade? Alguém quer falar? Então, vamos para outra pergunta, né? Trabalhadores da casa, se nos dias de trabalho podem comer carne? Gente, nós somos condicionados ainda à proteína da carne. O trabalho de incorporação, do passe, não devemos comer a carne. Sabem por quê? Às vezes nós empaturramos de comida. E isso desfavorece o trabalho mediúnico. Então, quem sabe não é um treino até para a gente não comer mais tanta carne. André Luiz conta que eles estavam sentados em volta da mesa, eles estavam assim, sendo candidatos, não é? A serem médiuns. Então eles foram analisar. Um estava com o estômago que nadava, aquelas gorduras muito fortes. Havia comido muita carne gordurosa. Então nós precisamos da alimentação. Mas, quem sabe? Não é? Ou então come no almoço, para na janta não precisar. Que, aliás, o médium não deve jantar para ir para o centro. Não deve, né? Porque fica a vibração muito pesada. Então, nós não devemos nos alimentar. E quando chega em casa, também não vamos comer e deitar. Toma um copo de leite, come 2 bolachas. A gente vai mantendo um pouquinho, né? Pelo menos. Isso não morre. Não, o corpo acostuma. Acostuma. Pior se você comer, dá indigestão à noite. Pois é, animador, né? Gente, médio, nós temos que nos habituar também, né? Um pouco assim, pelo menos. Nossa, imagine a pessoa tomar álcool e ir para o trabalho para trabalhar. Não é possível. Então, a espiritualidade nos pede um pouco de respeito, não é? Com os próprios guias espirituais que lutam tanto para que o trabalho saia bem de acordo. Alguém quer falar ainda? Tenho mais de 30 anos. Não conta mais, viu? Depois que eu trintei, nunca mais contei. Sonho muito com minha mãe, que desencarnou mais ou menos mais de 23 anos. Ela já pode dar comunicação? Olha, gente, o Eduardo, que é o filho da Chiquinha, do Wilson, depois de 3 meses e meio ele se comunicou. Varia muito de espírito para espírito. Então, com tanto tempo, ela pode sim. Mas, às vezes, está numa esfera muito mais alta, às vezes está num trabalho muito grande e, às vezes, sente dificuldade para chegar até o médium. E, quando o espírito é muito evoluído, é difícil a comunicação com os médiuns, viu? Ele precisa de pessoas que se preparam realmente para poder vir para o trabalho. Olha, uma coisa que me chama a atenção na doutrina espírita e que me encanta. Vocês sabem, antes de vir para o trabalho, em casa, após o banho, após arrumar, senta no quarto, pega uma mensagem para ler, faça um Pai Nosso. Não tenhamos preguiça, não. E falamos, Senhor, nos ajude na comunicação que eu tenho que dar, me ajude no passe, me auxilia na psicografia, na pictografia. Que eu não fique, Senhor, apenas com a minha pequenez. Isso ajuda demais.
E ao mesmo tempo parece que nos coloca paz no coração para a gente poder vir ao trabalho, né? Gostaria de saber como explica a doutrina sobre o casamento entre irmãos, sem o conhecimento dos mesmos. Exemplo, irmão gerado por banco de esperma, tipo a novela. Eu não assisti. Gente, eu vou dizer para vocês, se a pessoa não sabe, então ainda tem, eu acho que um atenuante para tudo, não é? Mas, quando nós pegamos alguém para levar para nossa casa e ser nosso filho de coração ou filha de coração, o próprio Emmanuel orienta. Desde o primeiro dia do primeiro contato, converse e fala: filha, filho, você é meu filho pelo coração. Fala, para evitar problemas. Entretanto, se não sabem, não é? Eu acho que tem atenuante. É um atenuante. E de repente também mal se conheceram, né? Então, eu encaro a vida com toda a naturalidade. Eu penso que nós não podemos fazer drama na vida. É assim, conforme as coisas vão acontecendo, nós vamos nos adaptando, nós vamos sendo envolvidos pelaquela situação. Já perceberam que na Terra não tem nada estável? Já viram isso? Não tem nada estável. Eu fico, tem hora, olhando para a vida e eu digo: meu Pai, então me dê a versatilidade, para que eu não me espante com nada e não faça drama. Desencarnou alguém, é um sofrimento de saudades. Sente uma falta infinita, mas muito obrigado de saber que meu ente querido está bem e continua numa esfera e que um dia nós vamos nos encontrar. Que? No caso de uma pessoa em depressão que pensa em suicidar-se, como fica o plano espiritual se vier a suicidar-se? Eu não acabei de falar do suicídio? Vai ficar muito mal. Olha, o Vale do Suicida, existe no plano espiritual um lugar que é o Vale do Suicida. Gente, o mau cheiro é insuportável. Sabem por quê? Aquelas entidades, na verdade, elas vivem pensando que é um rio, mas é sangue. Há espíritos que ficam ali por tempo infinito. Parece que não passa. Se vocês tiverem a coragem, leiam um livro chamado Memórias de um Suicídio. É do Camilo Castelo Branco. Vocês vão ver como é terrível. E quem auxiliou ele a sair da situação foi a Legião dos Servos de Maria. Então, é terrível. Agora, existe, não é uma regra geral, existe casos que há uma intercessão do plano muito alto, às vezes uma mãe, às vezes um filho, às vezes um marido mesmo, alguém que nos ama muito, intercede tanto que nós vamos para as câmaras de regeneração. Lá nós vamos dormir por tempo indeterminado, mas é cheio de pesadelo. Cheio de pesadelo. Então, nós precisamos ver aonde anda o nosso pensamento. Aonde nós estamos colocando a nossa vida, o nosso pensamento. É uma coisa muito, muito séria, o suicídio. E fora que eu vou dizer para vocês, os chakras, que são os pontos sensíveis da vida, não é? Aonde for lesado, nós vamos reencarnar com doença naquele ponto, desencarna, torna a reencarnar, torna a desencarnar. Só Deus sabe quando é que nós vamos recompor. Só Deus sabe. Então, quem morre enforcado, vem com uma asma que não tem remédio, não consegue nem falar. Quem bebe remédio, não é para se matar, que é veneno, isso aqui vem queimando. Ninguém sabe por quê.
Quem, por exemplo, dá um tiro, fica cego. Pode atingir também esta região e fica surdo. Então veja quanta coisa que nós vamos provocar. Quanta coisa. E só Deus sabe quando é que nós vamos conseguir recompor o nosso centro de força. Deus não tem pressa, gente. Ele nos aguarda no infinito. Alguém quer falar? O caso do Ayrton Senna, Isabel, é considerado suicídio, né? Olha, Ayrton Senna é uma... Gente, deixa eu dizer uma coisa. Os esportes, quando ele é muito violento, não que a pessoa esteja procurando, mas vive-se perigosamente. O choque, não pensa vocês que está muito bem do lado de lá, porque não está. Chora às vezes, pelo tempo que se perdeu. Agora, vocês lembram de um avião que puseram uma bomba dentro do avião? Essa bomba explodiu, saiu uma cadeira com uma pessoa que estava dentro do avião. A cadeira foi cair em Suzano. Lembram disso? Gente, eu fiquei... Olha, eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Porque imagina o susto. A bomba explodiu, saiu o pedaço do avião, lembra? A pessoa amarrada, não tinha jeito, voou até cair lá em Suzano. Não, em Suzano. Aí, eu cheguei para o Chico e falei, Chico, você viu aquele caso? Nossa, Chico, eu fiquei impressionada. E agora? O Chico disse não. Aquilo não foi suicida, foi um acidente provocado por uma pessoa que queria explodir o avião. Falei, Chico, mas eu fiquei tão pensando na próxima encarnação. Ele falou, ele vai ter fobia de altura. No mínimo, não é? Porque vocês imaginem você sair voando do avião em uma cadeira, e pior que não tem paraquedas. Não é terrível? Se não fosse trágico, era muito cômico, né? Então, veja, o espírito do lado de lá, ele passa por um tratamento, gente. Ele passa por um tratamento, sabia? Para poder reencarnar. Às vezes apaga do lado, né? Porque é terrível. Alguém quer falar? Ai, gente, as horas vai passando. Marcos, guarda para mim isso aqui, aquelas que eu não respondi, e deixa para a semana, para o mês que vem. Eu peço até licença para vocês, e peço desculpa, porque não pode ficar tão assim tarde. E nós vamos, então, pedindo a Jesus, ao Mestre dos Mestres, dizendo assim, Jesus, Senhor e Mestre, que dirigis o movimento de espiritualização que se opera no mundo todo, tendes vossas vistas voltadas sobre todos que te procuram a bênção. Fluí para que os santos e divinos mensageiros de Deus, com especialidade a Pleiade, que constitui o Espírito da Verdade, o Espírito Consolador, nos oriente no caminho do bem, nos proporciona alívio em nosso sofrimento e consolação em nossas aflições. Que Ele seja para nós um arrimo, um amparo, um apoio e nos defenda de todo mal. Senhor, protegei-nos, porque nesse instante estamos reunidos em Teu nome. Que possa esses mensageiros de luzes e verdade olhar para cada um do nosso irmão aqui presente, aqueles que estão desempregados, auxilia para que eles possam ir na direção certa, para arrumar emprego pelos enfermos. Ó Mestre, estende as tuas mãos como fizeste no passado, recuperando até os leprosos, aqueles que se encontram em estado de aflição, que esta bênção lhes propicie a paz. Aqueles que têm pensamentos ocultos,
obsessões ocultas, que esses pensamentos possam desdobrar-se em luz, em paz e misericórdia, evitando o mal maior, e que os lares sejam aqui representados, ao saírem daqui possam levar toda a harmonia, toda a alegria de viver para os seus entes queridos. Abençoa os trabalhadores da nossa casa, aqueles que se tornaram baluartes, e tenha misericórdia do que lançou mão ao arado, olhou para trás, e hoje, Senhor, não são mais dignos do teu reino. E assim, Jesus, com a vossa bênção, com a vossa luz, nós pedimos para passar para a segunda parte do trabalho, o de passe. Sê conosco então.